As Esmeraldas de Miscovitch J. Miscovitch retornou de um mergulho na costa da Flórida com algo muito mais valioso do que um encontro com tubarões. Ele descobriu o que pareciam ser esmeraldas entre os destroços de um galeão espanhol do século XVI. Miscovitch, um empresário do setor imobiliário da Pensilvânia, afirmou que adquiriu um mapa do tesouro por $500 de um homem misterioso chamado Cunningham. Esse mapa o guiou até um ponto próximo à costa, onde fez a surpreendente descoberta. A 55 pés de profundidade, uma descoberta intrigante. Em águas a 55 pés de profundidade, J. Miscovitch alegou ter encontrado centenas de esmeraldas brutas, além de outras relíquias antigas. Ele descreveu a coleta das pedras no fundo do oceano como colher cerejas de uma árvore. Em vez de relatar sua descoberta às autoridades, Miscovitch fundou a JTR Enterprises, sua própria empresa de salvamento para contornar as rígidas leis marítimas. Determinado a explorar o achado, enviou mergulhadores, incluindo seu irmão, para recuperar as pedras preciosas e até pagou $50 mil ao homem que lhe vendeu o mapa do tesouro, Cunningham. Miscovitch buscou a opinião de especialistas, consultando o gemologista Josh Lentz, em Nova York, para avaliar a autenticidade das pedras. As análises confirmaram que as esmeraldas eram de origem colombiana e foram avaliadas pela Sotheby's em valores entre $20 e $5 mil e $80 mil americanos. Se estivessem ligadas a um naufrágio histórico, poderiam valer ainda mais. No entanto, o mistério tomou um rumo inesperado quando testes revelaram que as esmeraldas estavam revestidas com epóxi moderno, levantando suspeitas sobre sua origem. Estaria Miscovitch tentando passar pedras contemporâneas como tesouros antigos? Farsa ou achado legítimo? As esmeraldas continuam cercadas por perguntas sem resposta. O monumento Yonaguni, a Atlântida do Japão, descoberto em 1985, perto das ilhas japonesas. O complexo subaquático, conhecido como Monumento Yonaguni, permanece um dos enigmas mais fascinantes encontrados sob as águas, chamado por muitos de Atlântida do Japão, ou Ruínas Submarinas de Yonaguni. Sua origem provoca debates intensos desde sua descoberta pelo operador de turismo de mergulho Kihachiro Arataki. Seria uma estrutura natural esculpida pelo tempo ou obra de uma civilização antiga perdida? O mistério ainda paira sobre essas formações submersas, alimentando a imaginação de pesquisadores e exploradores. Mistérios submersos em Yonaguni. Localizado próximo à costa da ilha, mais ao sul do arquipélago de Ryukyu, o complexo de Yonaguni intriga pesquisadores com suas formações peculiares. Alguns historiadores sugerem que essas estruturas podem ser os restos da lendária civilização de Mu, uma cultura do Pacífico que, segundo relatos, desapareceu sem deixar vestígios. O monumento principal é composto por arenito e pedra argilosa, pertencentes ao grupo Yaeyama do Mioceno inferior, datando de cerca de 20 milhões de anos. Se realmente foi construído pelo homem, como alguns acreditam, sua criação teria ocorrido há aproximadamente 10 mil anos, durante a última era glacial, quando Yonaguni estava conectada por terra a Taiwan. Enquanto o professor Masaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, argumenta que as formações são monólitos escalonados esculpidos por mãos humanas, outros especialistas discordam. Patrick D. Nunn, professor de Geociências Oceânicas, acredita que as formações lembram as falésias de Ardósia Saninudai, sugerindo que o monumento pode ser apenas uma maravilha natural. Robert Schoch, geólogo da Universidade de Boston, oferece uma perspectiva equilibrada. Ele admite que as formações podem ter origem natural, mas também sugere que poderiam ter sido modificadas ou utilizadas por humanos em algum momento do passado. Conclusão: até que inventem uma máquina do tempo, o verdadeiro segredo de Yonaguni permanecerá submerso nas águas do Pacífico. Os crânios misteriosos de Sac-Wayun, no sul do México. Um sumidouro conhecido como Sac-Wayun esconde um segredo inquietante sob suas águas cristalinas. Localizado na península de Yucatán, este cenote, uma cavidade natural formada pelo colapso de rochas calcárias, guarda uma coleção de crânios alongados que lembra as celebrações do Dia de los Muertos. Mas seriam esses restos apenas vestígios de rituais antigos ou pistas sobre práticas misteriosas das civilizações maias? A resposta permanece tão obscura quanto as profundezas desse cenote enigmático.
Segredos submersos e lendas ancestrais. Sob o leito rochoso, jaz um mundo subterrâneo repleto de águas enigmáticas. Os cenotes, antigos poços naturais, eram frequentemente utilizados pelos maias como locais para descarte de ossos e crânios, ou talvez como palcos de rituais de sacrifício. Este cenote, em particular, desperta temor entre os moradores locais. De acordo com as lendas, ele é guardado por uma serpente emplumada com cabeça de cavalo. Os anciãos da vila de Tel Shaquilo, Tel Chalk Iyo, próxima ao cenote, afirmam ter avistado a criatura misteriosa. Dizem que a serpente estava empoleirada em uma árvore antes de dar um salto no ar, girar 3 vezes e mergulhar nas águas escuras. Quando os arqueólogos exploraram o cenote em 2014, encontraram motivos reais para arrepios. Entre os achados estavam crânios alongados e mais de uma dúzia de restos humanos. Apesar da aparência sinistra, não havia sinais de violência, sugerindo que os corpos não eram vítimas de sacrifícios. Quanto aos crânios alongados, sabe-se que os maias praticavam a deformação craniana intencional em bebês, mas o motivo dessa tradição permanece um mistério. Talvez fossem rituais espirituais ou símbolos de status. O que quer que tenha inspirado essa prática, os maias deixaram mais perguntas do que respostas, alimentando mitos e lendas até os dias de hoje. A armada mongol e o vento divino. Nas profundezas próximas à ilha de Takashima, arqueólogos fizeram uma descoberta fascinante: os destroços de um antigo navio de guerra mongol do século XIII. Esta embarcação fazia parte das forças lideradas por Kublai Khan, filho de Genghis Khan, durante as tentativas de invasão ao Japão em 1274 e 1281 d.C. No entanto, os planos de conquista foram frustrados por tufões devastadores que destruíram a frota inimiga. Os japoneses viram a tempestade como um ato divino, chamando-a de Kamikaze, o vento sagrado enviado pelos deuses para protegê-los. O navio recém-descoberto repousava a cerca de 1,7 quilômetros de outro naufrágio identificado em 2011. A proa fantasmagórica, ainda bem preservada, exibia tábuas de madeira com cerca de 11 metros de comprimento, revelando um vislumbre sombrio de uma batalha perdida para as forças da natureza. Entre histórias de deuses, ventos e conquistas frustradas, esses destroços submersos permanecem como ecos silenciosos de uma época marcada por lutas épicas e intervenções divinas. Achados submersos e relíquias perdidas. Navio de guerra mongol. Mergulhadores encontraram um lastro de pedra nos destroços de um antigo navio de guerra mongol, com esperanças de localizar sua quilha em futuras escavações. Yoshifumi Ikeda, professor de arqueologia e líder da pesquisa, afirmou que planejam investigar mais detalhes sobre a estrutura, tamanho e origem do navio. Segundo ele, o estado de preservação sugere que a embarcação pode conter cargas valiosas, como porcelanas e armas. Se você gostou dessas descobertas fascinantes, deixe seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos mergulhos nesse universo desconhecido. Afinal, o que está oculto sob as águas talvez nunca devesse ser revelado. Ou será que sim? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha os olhos abertos mesmo no escuro. Se você gostou dessas descobertas fascinantes, deixe seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos mergulhos nesse universo desconhecido. Afinal, o que está oculto sob as águas talvez nunca devesse ser revelado. Ou será que sim? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha os olhos abertos mesmo no escuro. Gotta find someplace new. To a dump in a faraway slum to help me forget about you. I might be going